Oi, tudo bem? A gente está aqui na Illumine. Eu estou com o Dr. Eduardo Pousado e com a doutora Carolina Kise, mais conhecidos como Lino e Carol. E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre cirurgia minimamente invasiva. Então, primeiro eu vou chamá-lo como nós nos conhecemos, que é Lino e Carol. E vou perguntar para o Lino, primeiramente, explica um pouquinho o que é a cirurgia minimamente invasiva. Legal. Cirurgia minimamente invasiva, na verdade, ela é a via de acesso para o local onde a gente vai operar, né? Então, ela é caracterizada como uma cirurgia minimamente invasiva quando a gente não faz aquela cirurgia, aquela porta de entrada para o sítio cirúrgico da forma tradicional, que seria abrir todas as camadas da parede abdominal. Quando a gente não precisa fazer isso, seja por via histeroscópica, que é por baixo, por dentro, para ter acesso para dentro do útero, por laparoscopia ou por cirurgia robótica, que a gente não precisa abrir todas as camadas da parede abdominal, é caracterizado como uma cirurgia minimamente invasiva. E explica um pouquinho quais são as indicações que a gente pode, para que situações a gente pode usar a cirurgia minimamente invasiva. Como ela é uma diferença na via de acesso, principalmente, ela está indicada para praticamente todas as cirurgias ginecológicas que a gente performa. Salvo raras específicas exceções, a gente pode usar a cirurgia ginecológica minimamente invasiva para tratamento de miomas, para tratamento de pólipo endometrial, espessamentos endometriais, cistos ovarianos, cistos na tuba, endometriose é uma indicação ótima para fazer cirurgia minimamente invasiva, tumores ginecológicos. Então, praticamente toda a gama de cirurgia ginecológica que a gente faz de forma convencional, a gente pode usar as vantagens da cirurgia minimamente invasiva. Carol, você percebe no consultório se as pacientes se preocupam com essa questão da cicatriz, do pós-operatório? Conta um pouquinho para eles entenderem um pouquinho como é. Com certeza, eu acho que essa questão da cicatriz é muito importante para elas, então tem um impacto ali sobre a maneira com que elas se veem, então isso é super importante e a recuperação é muito melhor, não tem como discordar disso. Elas se sentem melhor em muito menos tempo, conseguem fazer suas atividades diárias e elas ficam bem mais satisfeitas com o resultado. E elas retornam mais cedo, Com né, às certeza. atividades, então acho que essa é uma grande vantagem que a gente vê. Assim, é um apelo importante, né, para quando a gente fala dessa cirurgia. E hoje eu vejo assim, que a gente praticamente não faz mais a cirurgia convencional, exceto em casos muito específicos, muito excepcionais. E conta pra gente um pouquinho sobre como é esse pós-operatório, o que elas sentem, qual que é o desconforto, porque também não é totalmente, né, tem as suas peculiaridades. Conta um pouquinho. Dentre as inúmeras vantagens de uma cirurgia minimamente invasiva, uma delas é a diminuição da dor no pós-operatório, né? Quando você não tem que abrir todas as camadas da parede abdominal, você diminui muito importantemente a dor no pós-operatório. O tempo de recuperação do pós-operatório é menor na cirurgia minimamente invasiva, o tempo de internação hospitalar, o risco de infecção, tudo isso diminui com a cirurgia minimamente invasiva. E uma outra característica das cirurgias minimamente invasivas, no que tange a laparoscopia e a cirurgia robótica, a gente insufla o abdômen da paciente com um gás, com CO2 lá dentro. E após a cirurgia, a gente tira a grande maioria desse gás, mas sempre sobra um pouquinho. Então, no pós-operatório imediato, nas primeiras 24, 48 horas mais ou menos, é comum das pacientes terem uma sensação de distensão abdominal um pouquinho e pode ter um pouquinho de cólica e dor subescapular aqui na parte posterior do ombro, né? Por causa justamente do tempo de reabsorção desse gás. E Lino, qual que é outra vantagem que tem fazer a cirurgia minimamente invasiva, não só o pós-operatório, que elas se recuperam mais rápido? Bom, uma das grandes vantagens é que como o nosso acesso para dentro da cavidade, seja ela dentro do útero ou dentro do abdômen, é feita com uma ótica, com uma câmera, que é projetada numa tela, você tem uma visão muito melhor do campo operatório, da onde você vai acessar durante a cirurgia. Então, cirurgias, por exemplo, que é super importante a gente ter uma visão minuciosa de certas partes que a gente não tem acesso quando faz a cirurgia convencional, no caso da endometriose, por exemplo, esse acesso ao fundo de saco posterior, que é o lugar atrás do útero, que é onde ficam a grande maioria dos focos de endometriose. Então, a gente tem uma visão muito mais acurada dessa parte posterior do útero, por exemplo, das focos menores de endometriose, na cirurgia laparoscópica ou na robótica, do que a cirurgia convencional aberta.
E quando a gente compara a laparoscopia convencional com o robô, o que você vê de vantagem no uso do robô? Porque ele sempre tem, às vezes, um custo maior, mas, obviamente, tem algumas vantagens. Explica um pouquinho. O desenvolvimento do robô, ele veio para tirar alguns problemas que a laparoscopia tinha em relação à cirurgia convencional. Uma diferença que a gente tem é o movimento de punho das pinças. Na laparoscopia convencional, a gente só tem o movimento rotativo e a abertura das pinças. Na cirurgia robótica, a pinça do robô, ela faz praticamente todos os movimentos que a mão faz. Ela quebra o punho e tudo mais. Então, isso facilita o acesso a locais onde a cirurgia laparoscópica a gente tinha mais dificuldade. Outra coisa é o tipo de visão. Na cirurgia laparoscópica, a gente tem uma visão bidimensional da área onde a gente está operando. Então, a sensação de profundidade ela fica prejudicada. Na cirurgia robótica, a gente tem uma visão 3D. Você acopla o olho numa ótica em que ela te dá uma visão 3D e você tem exatamente a noção de profundidade como se você estivesse vendo a cavidade abdominal ao vivo. E, por último, conta pra gente um pouco se tem contraindicação a esse tipo de cirurgia, em que situações a gente contraindica. Hoje em dia, a cirurgia minimamente invasiva, ela evoluiu muito. Então, as contraindicações, elas são muito específicas e elas são muito limitadas. Por exemplo, úteros muito grandes, em que o acesso por via laparoscópica ou robótica fica impossibilitado, aí a gente tem contraindicação. Ou pacientes, por exemplo, que estão com instabilidade hemodinâmica, numa urgência de um sangramento muito abrupto e muito importante, também elas ficam um pouco limitadas nesses casos. Mas tirando esses casos, praticamente todas as outras indicações de cirurgia convencional elas podem ser feitas por cirurgias minimamente invasivas. Acho que é isso. Hoje ganhou, né, o campo, a cirurgia minimamente invasiva, ela está em quase todas as nossas indicações. Então é uma via de acesso bem importante e bem usada hoje em dia. Sem dúvida. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Nós teremos outras conversas aqui, então se vocês tiverem qualquer dúvida, envia pra gente.